paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, meus irmãos. Hoje eu vou colocar um pedaço de uma podcast que foi feito no canal Pregando as Escrituras, né? Eu acho que o nome do rapaz lá é Modesto, alguma coisa Modesto, esqueci o nome do garoto lá. Então eu vou colocar a live deles aqui, um trecho. Eles falaram, né, se não me engano, de três religiões, 3 seitas, né? A Adventista do Sétimo Dia, que eles falaram por bastante tempo, Congregação Cristã no Brasil, e parece que Mórmon. Então a gente só pegou o trecho dos Mórmons. E nessa entrevista que eles fizeram, eu vou mostrar para vocês. E isso porque são 2 pesquisadores, tá, gente? São 2 pesquisadores de um instituto apologético, e eu vou mostrar para vocês como que a congregação é fechada, que até as informações, eles têm dificuldade em obter as informações, e quando eles trazem as informações, também são muito equivocadas. Caio Modesto, muito obrigado. A irmã Laisla acabou de trazer a informação para mim, é o canal do Caio Modesto, né? Quero cumprimentar aí o Caio Modesto, caso você esteja assistindo essa live também, tá? Então, a gente vai usar um trecho ali, tá dentro dos direitos, o uso permitido, que é para fazer análise e crítica, então são apenas alguns pedaços, tá? Pra gente fazer como é que eu falo? Fazer a nossa análise, né? A gente vai analisar e ver o que eles pensam sobre a CCB, o que eles falam sobre a Congregação Cristã no Brasil. Ok? Então eu também quero aproveitar para responder aqui o Lindomar tá por aqui, né? O Lindomar tá por aí, tá pedindo para mim fazer algumas perguntas. Eu quero dizer aqui pro Lindomar, chega Lindomar, você já teve bastante aqui, já falou bastante, né? Eu achei que você ia dar uma melhorada, mas parece que você deu uma piorada, você tá pior agora, tá mais fanático do que antes ainda, entendeu? Então eu acredito que a sua parte aqui já deu, sabe? Eu acho que você já falou tudo que você tinha para falar. Então não tem mais nada que falar. Agora você vai pro seu canal e fala lá no seu canal, tá bom? Aqui não tem mais espaço para você. Só aí mesmo no chat você pergunta o que você quiser me perguntar por aí mesmo e acabou, tá bom, meu irmão? Então, tá? Então fica assim. Aí o que você quiser falar a mais, além, aí você vai no seu próprio canal lá e fala lá, tá? Chega, né, dá espaço aqui, o camarada fala a mesma coisa, parece que deu uma piorada aí, não dá mais, né? Não dá mais. Ele tá fanaticão mesmo, tá querendo me combater até. Mandou uns áudios aqui pra mim, eu até bloqueei ele, falei, não vou mais ficar recebendo mensagem do Lindomar, não. Chega, já cansei do Lindomar, né? Bom, pessoal, então eu vou colocar aqui, tá? E a gente vai fazer os nossos acompanhamentos. E eu, obviamente, com todo cuidado, separei aqui, né? Que deu aqui 14 pontos. É 14? Não, 13. 13 pontos aqui de observação que a gente vai comentar, tá? São 13 pontos de observações de coisas interessantes, tá? Eu peço que vocês acompanhem, que vocês vão ouvir coisas interessantes aqui, né? Porque eu vou estar analisando pessoas de fora da CCB que tentaram estudar a CCB, analisar a CCB e o que elas dizem da CCB nos dias de hoje, tá? Essa podcast tem 1 mês no máximo, tá? Exatamente o que a Pio falou. Eu não posso, eu não sou obrigado e também não consigo responder todos os comentários aí, tá? Vocês podem ver que é um monte de comentário. Ou eu presto atenção no que eu tô lendo aqui e falando, ou eu presto atenção aí no comentário de vocês. Não dá para fazer as duas coisas, tá? Então, eu vou colocar agora aqui pra gente assistir, tá? Vamos soltar aqui. Deixa eu só tirar esse trailer que rodou aqui agora, remover do estúdio. Bom, vou colocar aqui do lado. Vou dar uma pausada aqui. Tá aí, ó. Caio Modesto. Vou deixar assim que fica numa altura legal ali. Tá. Bom, vamos lá. Ele começa com uma pergunta se a CCB é uma seita ou não. E aí agora a gente vai fazer as nossas abordagens, tá? Eu vou deixar rodar o trecho que
os lugares da minha fala que eu vou fazer o comentário, eu dei uma pausa já para não ficar interrompendo muito. Então eu já deixei uma pausa aí, certo? Então vamos lá, vamos ouvir o que eles têm para falar. Segue aí, vamos ouvir. Deixa eu só baixar um pouco aqui para não ficar muito alto, aí vamos lá. Tura, seja bem-vindo ao nosso podcast aqui, podcast Vida e Fé, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que vocês gostam bastante, que é bem na linhagem, assim, apologética. Gente, eu vou... Essa primeira parte roda um pouquinho mais, porque eu deixei um dos apologistas falar mais tempo, que é o João Martinez. Ele já foi da CCB, tá? Ele já foi da CCB e, inclusive, ele conta um pedacinho do que aconteceu com a família dele, que ele fala que a família dele simplesmente foi praticamente destruída dentro da CCB, né? Ele não usa essa palavra destruída, mas, sabe... A CCB apareceu na vida da família dele e aí desgraçou com tudo. Eles pararam de ir nas igrejas e ficou assim, tá? Então vai rodar um pouco mais de áudio porque eu quero que o Caio fale um pouco sobre quem é as pessoas que estão ali, tá? As pessoas que estão lá, quem são esses dois, da onde eles são, e um pedaço do testemunho pessoal do João Martinez. Aí quando for entrar as questões, lá em cima do lado lá do Caio Modesto, lá vai estar o número, tá? Eu separei por número, vai estar 1, depois vai estar o número 2, que é a questão 2, a questão 3, que é os cortes, tá? Os recortes. Então vamos lá, vamos ouvir agora aqui o que o Caio tem para falar. Sobre seitas e heresias, tá? Então vamos lá, vou apresentar os convidados. O primeiro convidado que nós temos aqui é o João Flávio Martins, tá? Confundi aqui, João Flávio Martins, e tem o Paulo Cristiano. Ambos conhecem muito sobre seitas e heresias, tá? A gente já fala sobre algumas coisas interessantes aqui. Como eu faço todo podcast, eu quero que cada um de vocês se apresente aqui o pessoal, se é casado, de onde que veio, né? De onde que você é, tudo mais. Fale um pouco sobre a sua vida, João Flávio. Até mesmo se quiser falar um pouco da sua conversão, é muito interessante. Olá, Caio. Primeiro, obrigado aí pelo privilégio que você nos dá de estar aqui no seu podcast. Para nós é um prazer. Nós já estamos trabalhando com apologética há mais de 24 anos. Desde a minha conversão em 1989, eu já entrei para este caminho e para este ministério. Como você é um presbiteriano, é um calvinista, eu por acaso fui predestinado, entendo eu, para este ministério. Porque foi muito natural na minha vida. Eu cheguei na igreja e logo eu já estava na rua, fazendo evangelismo, levando o evangelho até as pessoas. E lá na rua nós encontramos o católico, o espírita, o ateu, o mormon, o adventista, testemunha de Jeová e etc. E diante dessas pessoas a gente tinha que dar resposta às perguntas e aos questionamentos que nos faziam. E eu me lembro muito bem que na década de 80 nós não tínhamos materiais apologéticos, não havia um podcast como esse para você tirar as dúvidas, não havia materiais, nem mesmo o Instituto Cristão de Pesquisa ainda tinha aparecido no Brasil, porque ele vai começar justamente na década de 80, mas vai aparecer na década de 90. Nós nascemos, inclusive, em 98. Então, não havia material para a gente fazer as nossas pesquisas. Até comentava com o pastor Paulo no carro que os livros que nós lemos de apologética na época, os quais nós tínhamos acesso, foi do J. Cabral e do R.R. Soares. Os primeiros livros que nós lemos. Maravilha, hein? Para você ver que nós não tínhamos materiais para isso. Não havia bíblias de estudo naquele tempo. Raríssimo achar uma bíblia de estudo. Já tinha Scofield, mas não era acessível. Então nós tínhamos, eu usava a metodologia do lápis de cor. Para cada argumento que eu tinha que dar para seitas, então vamos supor que eu queria refutar a doutrina sabática da obrigatoriedade da guarda do sábado. Então eu lia o Novo Testamento, ou os livros que eu lia, as respostas eu marcava em azul. Então eu sabia que ao folhear minha Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, por exemplo, os textos que estivessem em azul, eu sabia que eram textos que refutavam a doutrina sabatista. Então eu criei uma Bíblia colorida. Eu tenho essa Bíblia até hoje, a qual me servia e me ajudava
como subsídios para eu dar resposta às pessoas que perguntavam sobre essas legalidades ou essas heresias da vida aí. E desde então nós começamos a trabalhar. E em 1998 eu me encontrei com o pastor Paulo Cristiano e nós fundamos o site do CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisas, que hoje em questão de conteúdo, deixa isso bem claro, o conteúdo é o maior site de apologética do Brasil. Que legal, cara. Muito bom. E a sua conversão? Assim, você já veio de uma igreja, a sua família já era cristã? O meu pai e minha mãe eram desviados. Eram da Igreja Brasil para Cristo, mas desviados. Desviaram porque entrou a congregação cristã no meio da vida da minha família e a congregação os levou ao desvio. Eles acabaram não ficando nem na Brasil para Cristo, nem na congregação. E eu cresci num lar de desviados. Eram da Igreja Brasil para Cristo, mas desviados. Desviaram porque entrou a congregação cristã no meio da vida da minha família e a congregação os levou ao desvio. Eles acabaram não ficando nem na Brasil para Cristo, nem na congregação. E eu cresci num lar de desviados. Foi uma... Perdoa, irmãos, perdoa, eu esqueci. Eu fechei o áudio para ajudar que vocês possam ouvir bem, né? O que ele está falando. Ele acabou de declarar que a congregação apareceu na vida deles, a congregação praticamente acabou parando a família, né? A família parou, né? Parou porque a congregação tem um ensino muito estranho, muito esquisito, e são esses tipos de resultado que dão na vida das pessoas, né? Ou você vira um fanático de vez, ou você fica meio perturbado, tá? Então é isso aí. Ele vai terminar de contar aqui, aí a gente já vai entrar nos passo a passo das perguntas que o Modesto vai fazer para eles aí, o Caio Modesto. Vamos lá. Coisa bastante traumática. Aos 17 anos, para os 18, minha tia estava trabalhando na minha evangelização. E tudo mais. Gente, vamos sair agora um pouco do Adventismo, vamos falar um pouco da... Puxa, não, tá bom. Tem que fazer um podcast só sobre Adventismo, aí 4, 5 horas. Eu queria falar também, porque assim, cara, eu tomei um monte de pancada nessas últimas 2 semanas quando eu falei sobre algumas seitas, e eu considero algumas igrejas que não são igrejas, são seitas, né? Como a CCB, a Igreja Adventista, os Mormons e tudo mais. Uma pergunta na lata já. A congregação cristã no Brasil é uma seita? Se é uma seita, quais são as características dela, por exemplo? Você quer responder ou você quer que eu responda? Pode começar a responder. É uma seita, não há problema. Só que é uma seita que tem salvos dentro dela. Porque nós podemos ter seitas, por exemplo, Adventista da Promessa é uma seita? É uma seita. Mas tem salvos dentro dela. Outra coisa, há uma diferença muito grande. Eu diria que até o Adventista da Promessa é melhor do que a CCB, a Congregação Cristã no Brasil. Porque os Adventistas da Promessa nos consideram como irmãos. Então eu digo que a Igreja Adventista da Promessa é uma seita com características de uma igreja evangélica mais próximo de nós do que do mundo sectário. Eles estão ali no meio do caminho. Enquanto que a CCB é seita, mas como a graça ali, de certa maneira, é pregado por alguns anciãos adequadamente, é possível ter salvos dentro da congregação. Tá? Então, a gente tem que ter esse discernimento. Existem seitas que é impossível, crendo naquela doutrina, deles serem salvos. Você está fora do parâmetro. Mas tem movimentos sectários que, apesar de sectários, dentro daquela organização é possível ser salvo porque eles pregam a salvação adequadamente. Então você tem que analisar a doutrina soteriológica. Porque veja, Pedro fala de doutrina de perdição. Então há doutrinas, heresias que não são de perdição? Paulo disse, importa que haja heresias entre vós. Então, por exemplo, maldição de nome é uma heresia? É uma heresia. Maldição de nome é uma heresia de perdição? Não. Quebra de maldição, essas perguntas que você fez no início sobre a igreja de Toronto, sobre o dente de ouro, sobre o caicai, são heresias isso? São. Chegam a ser de perdição? Não. Então a gente tem que ter esse discernimento dessas questões. Bom, vamos começar aqui, tá? Algumas coisas que a gente não, que eu não concordo com o que ele disse aqui, mas a gente vai fazer uma abordagem. Eu vejo neles, eles têm falta de conhecimento sobre o que é CCB. Primeira coisa que o Caio Modesto fez a pergunta para ele, eu vou só colocar a imagem deles aqui, né, para aparecer.
Vou botar a imagem deles aqui para aparecer. Então ele tem... O Caio Modesto pergunta: a CCB é uma seita? Ele fala sim. Mas por que ela é considerada uma seita para eles dois aqui, ó? É porque a CCB diz que o povo das outras igrejas não é irmãos na fé. Para eles é só isso, o suficiente. Por quê? O Caio Modesto, ele faz uma pergunta: se é uma seita, quais são as características? Né? Ele pede exemplo para eles, e eles não dão nenhum exemplo. Então, a ideia de seita, por enquanto, aqui para esses dois, é que a congregação cristã no Brasil não considera outras pessoas igreja. Então, se a congregação cristã no Brasil passasse a considerar outras pessoas de outras igrejas como irmão, talvez significa, né, que para esses dois que a congregação deixa de ser uma seita. Ou seja, eles não têm ideia do que acontece na congregação cristã no Brasil. Outro ponto aqui importante que a gente deve ressaltar, e ele vai repetir isso mais para frente, é que ele diz aqui que lá dentro da congregação tem salvos. E por que tem salvos? Segundo o que ele diz, porque tem irmãos lá dentro que prega adequadamente e corretamente, o que é uma inverdade. Ele nem conhece, tá? Ele nem conhece. Ou seja, uma igreja aonde ela deturpa elementos principais do evangelho, ou seja, o CCBano hoje, a massa, né? Eu não vou ficar falando, tem uns que me veem e falam: não, mas Josafá, mas eu não penso assim. O problema é seu se você não pensa assim, entendeu? O meu canal aborda a massa, o sistema da CCB, a massa. Então, a grande maioria na CCB de pregadores e do povo não sabe o que é graça de Deus. Eles não sabem os elementos básicos de uma igreja evangélica, de uma igreja cristã, que é o que é graça de Deus, o que é obra de Deus, que a morte de Jesus Cristo é suficiente para nos salvar, sabe? São coisas básicas que a congregação não prega. Então, se a congregação cristã do Brasil, se ele diz, né, que uma igreja é seita quando ela não prega corretamente, que é o que ele falou, linkando outras igrejas, né? Então, se a congregação prega corretamente, então, para mim, então não existe mais seita, né? Porque não adianta você ter uma aparência de cristã, sendo que o principal que vai dentro da garrafa é adulterado, né? E mais para frente, tá? Ele vai falar por que ele considera a congregação ali no meio do caminho, às vezes, né? Talvez seita, talvez não. Ele vai explicar que é onde eu vou mostrar uma coisa importante aqui para vocês, que vai praticamente refutar o que eles estão falando aí, tá? Então vamos soltar agora o segundo ponto, que ele vai fazer o comentário dele. Vamos ver aí, o segundo ponto. Esse discernimento dessas questões. E pelo que eu vi, o que caracteriza a CCB como uma seita é, como em todas as outras seitas, é o exclusivismo, né? Então, eles dizem que a graça... Então, eles falam, irmandade, fiquem na graça e tudo mais, né? Vocês acham que esse pretexto de usar aqui na CCB tem salvação, que somente... Ó, eu vou fazer essa pausa aqui do Arém para fazer. O Caio Modesto, ele tá muito mais centrado no conhecimento do que é a seita CCB do que os dois, tá? Porque ele novamente ele aponta um dos elementos sectários da CCB, que é justamente o exclusivismo, tá? Então ele tá falando, ó, será que a CCB, né, com esse exclusivismo, ela não se identifica como uma seita? Olha aí. Segue. Ali tem salvação. Vocês não acham também que pode se caracterizar como uma seita? E tem outra coisa também, tem a questão do batismo, que até um tempo atrás batizavam em nome de 4 pessoas, né? Em nome do Pai, do Filho. Outra informação equivocada. Ele acabou de dizer aqui que até um tempo atrás se batizava em nome de 4 pessoas. Não, cara, isso ainda é assim. Eu não sei de onde você tirou que houve uma mudança nisso. Nunca houve mudança na fórmula batismal da Congregação Cristã do Brasil. Em nome de Jesus Cristo, te batizo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ou seja, eles falam 4 nomes aí, né? Então,
você vê que a informação deles são totalmente equivocadas, tá? Então o Caio Modesto, ele tá fazendo um apontamento de algo que ele achava muito estranho, que é o batismo quaternário da CCB, mas ele coloca isso no passado, como se isso tivesse sido corrigido, tá? Eu vou voltar um pouquinho aqui, ó, e não foi corrigido, isso ainda é assim, tá? Tô falando, se o Caio tiver aqui assistindo, nós críticos, como eu, nós somos as pessoas mais atualizadas que tem aqui sobre a congregação cristã no Brasil, tanto do conhecimento dela, do que acontece lá dentro, sobre as mudanças mais atuais. A gente está aqui acompanhando ela, acompanhando os cultos, acompanhando os comunicados, acompanhamos as reuniões gerais anuais. Então, né, quiser saber alguma coisa, é só me procurar, tá? Segue aqui, ó. Vamos ouvir para você ver. Ele acha que mudou, mas não mudou. Fiquem na graça e tudo Sim, mais, sim. né? Vocês acham que esse pretexto de usar aqui na CCB tem salvação, que somente ali tem salvação, vocês não acham também que pode se caracterizar como uma seita? E tem outra coisa também, tem a questão do batismo, que até um tempo atrás batizavam em nome de 4 pessoas, né? Em nome do Pai, do Filho, em nome do Pai, do Filho, alguma coisa tal assim. Era em 4 pessoas, não era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era em nome do Pai. Não, ele tinha batido em nome de Jesus. Isso, é nome de 4, né? Aí mudaram tal, mas tinha essa ideia. E parece que agora eles mudaram também o edital deles, mudaram algumas coisas lá. Então, a congregação, ela tá mudando. Então, a gente tem que ter esse discernimento. A gente não pode eternizar. Depois das pancadas que tomaram, né? Existem seitas que estão mudando. Estão deixando, se a gente colocar um gradiente ali, eles estão deixando aquela parte mais escura do lado de seitas e vindo mais pro lado cristão ortodoxo. Cristão, né? Talvez nem cristão ortodoxo, mas pelo lado evangélico ali. Outra coisa que ele falou agora aqui, que a congregação está mudando. Isso é uma inverdade que ele está falando. Muito pelo contrário, a congregação cristã no Brasil, ela se orgulha em se manter da mesma forma desde o começo, tá? Ela se orgulha, ela fala, não, a gente está assim. Existe eles tentam correr esse tipo de informação de que a congregação esteja mudando. Por quê? Provavelmente quando eles vão conversar com alguém que é da congregação, tá? Quando eles ligam lá para algum ancião ou conversa, esse ancião não vai ter coragem de dizer que pensa igual a CCB, porque tá tão escancarada as heresias da CCB, que no particular das pessoas, ainda que tenha ministério, eles não têm coragem de concordar. Mas não é porque uma pessoa está entrando em contato com ela e ela diz que ela não concorda lá com a CCB, que diz que significa que ela tá mudando. Ela não tá mudando, tá? Não tá mudando nada, né? CCBanos que entram aqui, ó, querendo dizer, não, eu já entendi, a graça é Jesus, tal. Essas pessoas não representam a CCB. Essas pessoas não representam de fato quem é a CCB, tá? Então não tá mudando. As mudanças da CCB têm que ser mudanças oficiais, mudanças de verdade, que venham de cima para baixo, tá? E que tenha consistência, ou seja, algo que realmente seja faça efeito, tá? Então, isso aqui é uma pura especulação deles, tá? Não tem nada oficial na CCB que diga que ela está mudando, tá? Nada oficial. Eu nunca vi um ancião do Braz em nenhum comunicado falar, nós estamos mudando. Tá? Isso aqui é uma falsa informação, tá? O Caio Modesto, ele fez a pergunta sobre o exclusivismo, de novo, eles não responderam, foram 2 coisas que eles não responderam, tá? Quais as características da seita da CCB, eles não falaram, né? E sobre o exclusivismo também, eles não responderam também, tá? Então vamos agora seguir aqui pro ponto 3, segue aí. Evangélico ali. Né? A congregação, no meu modo de ver, ela é polêmica, essa questão de defini-la como seita ou como igreja evangélica. No antigo ICP, quando nós trabalhávamos lá e havia vários apologistas escrevendo sobre esse tema, inclusive o Dr. Paulo Romero, nós classificávamos a CCB como Paulo Romero é bom, hein? Cara, movimento contraditório. Paulo Romero é bom. O que é um movimento contraditório? Ele não é nenhuma seita daquele... Gente, presta atenção no que ele vai falar agora. Ele vai tentar explicar por que a congregação fica no meio do caminho. E eu vou depois dizer para vocês por que eles estão errados. Por que eles estão errados.
Vamos lá, segue aí. Polo de uma Testemunha de Jeová, de uma Mormon, de um Adventismo, só que não é uma igreja evangélica. Ela fica ali no meio. Ela é indefinida, porque ela tem características de seita, mas tem características de igreja evangélica. Por exemplo, você pegar o credo dela, ele é ortodoxo. O cantor... não tem nada pra você falar quanto o credo dela. São 12 pontos. Atrás os 12 pontos do Inário. Exatamente. Luiz Franciscão era presbiteriano, né? Então ele seguiu bem a cartilha. Por causa do batismo, ele saiu, tal. Isso. O pastor foi tirar férias, ele batizou todo mundo. Aqui, ó, outro equívoco grave deles aqui. Qual que é? Eles falaram isso aqui, ó. A congregação não é totalmente uma seita. Aí eles falam, por que ela não é uma seita? Por causa dos pontos de doutrina que tá na contracapa do Inário. Entendeu, gente, que é isso aqui, ó, que causa confusão na cabeça de quem tá lá fora? Por quê? Primeiro lugar, porque eles acreditam que a congregação, ela segue isso daqui. Ela não segue isso daqui, como a gente já mostrou aqui nesse canal várias vezes, né? Ela não segue isso aqui. Ela passa por cima disso aqui. Segundo lugar, não foi ela que fez isso. A CCB não tem capacidade teológica para redigir um documento desse aqui, tá? Ela não tem. Terceira coisa, o que eles não entendem? A congregação aqui, ó, do papel, esse papel aqui, ó, isso aqui é um credo da igreja presbiteriana, isso aqui. Isso aqui não é nem da CCB. Isso aqui foi criado por um grupo de pastores lá em Niagara Falls, nos Estados Unidos. Fizeram uma convenção e criaram. E o Franciscão pegou uma cópia, vamos supor, pegou um xerox, dá um xerox aí, pegou e trouxe pro Brasil e colou aqui na capa da CCB, mas CCBano, tá nem aí pra isso aqui. Então, existe a CCB do papel. A CCB do papel, ela é imaginária. Isso aqui é apenas para responder pesquisadores igual a eles, tá? E existe a CCB verdadeira, a CCB do dia a dia, a CCB seita. A CCB do dia a dia é seita. Eu vou dar exemplos aqui para vocês, ó. Primeiro ponto de doutrina, para você ver que isso aqui não funciona, tá? Isso aqui é pura enganação, tá? Isso aqui, sabe, gente, vocês lembram os Smurf? Assistiram os Smurf? Assistiram os Smurf. O pessoal que é da minha época aqui assistiu os Smurf. O Gargamel não conseguia achar a cidade do Smurf. Por quê? Existia uma magia que escondia e ele não conseguia enxergar. Ele não conseguia enxergar. Isso aqui é a mesma coisa, ó. Isso aqui é uma magia que impede os outros pastores, os outros analistas ou apologeta de enxergar o que tem por trás disso. Que é ali, ó. Qual é a verdadeira CCB? Eles não conseguem enxergar, porque isso aqui, ó, atrapalha. Eu vou dar exemplos aqui para você no papel. Olha aqui. Aqui, no ponto de doutrina, aqui diz que a minha regra de fé e conduta é a Bíblia, e ela é a palavra de Deus. O que eles dizem ali? Eles dizem que a regra de fé e conduta é a palavra que sai lá da tribuna. As pessoas se dirigem e se guiam em sua vida através do que eles ouvem ali. Se o camarada tiver que fazer qualquer coisa na vida dele, ele não vai vir aqui. A contracapa do Inário está mandando ele vir aqui. Mas na vida real, ele vai ali. Ele vai buscar lá a tal da palavra. A palavra de Deus para o CCBano é o que sai da tribuna, não é o que está na Bíblia. Entendeu? Primeiro ponto. Segundo ponto. Aqui está falando que eles são trinitarianos. Agora já mudou também, virou uma bagunça. Eles são trinitarianos, né? Vale lembrar também que o primeiro ponto hoje não é mais palavra de Deus. A Bíblia apenas contém palavra de Deus, tá? Que é mais um dos efeitos de uma seita, ou seja, minimizar a autoridade da Bíblia. E a congregação, ela fez isso de caso pensado. Para quê? Porque para o CCBano, palavra de Deus é o que vem da tribuna. Eles arrancaram o nome Bíblia de todos os hinos. 2 hinos que tinha a palavra Bíblia, eles arrancaram a Bíblia e colocaram o nome palavra. Por quê? O CCBano sabe que é uma mensagem subliminar. Quando fala palavra na CCB, palavra de Deus, eles sabem que não está falando da Bíblia. Quando fala de palavra de Deus na CCB, está falando da pregação humana que vem ali, que é a profetada nossa de cada dia, né? Então, a CCB hoje, ela é unicista, ou seja, a CCB está indo por um caminho sectário, tá? De grupos que deturparam a fé cristã há muito tempo atrás, tá?
O quinto ponto, outra parte importante, o quinto ponto, a mesma coisa. Eu acabei de colocar a publicação do Paulinho, o Paulinho do Paulista, um dos anciões mais, entre aspas, né, considerados da CCB. Ele chutou o balde, ele falou: a congregação é a graça mesmo, acabou, congregação é a graça do Filho de Deus. E o Paulinho falou que a regeneração e o perdão dos pecados se dá lá dentro daquela água lá, ó. Não é em Jesus Cristo, se dá ali na água. Ele falou que é ali na água que você é perdoado dos seus pecados, e é através da água, saindo da água, você sai uma nova criatura. E o quinto ponto fala que é Jesus. Aqui, ó, é a fé em Jesus que me regenera e que me faz uma nova criatura. Vocês entenderam que isso aqui não tem nada a ver com o CCB? Vocês entenderam? Entendeu? Então, eles ficam perdidos. Mais para frente, esses dois vão falar, né, que o credo da CCB, que ele fala, quando ele fala credo, ele fala que é os pontos de fé, tá? É naquilo que eles acreditam, tá? O credo da CCB é ótimo, eles falaram. Só que a CCB real é uma seita, né? Mas ele acha que a CCB é essas duas divisões. Ele acha que o povo segue o credo, ele acha que o povo acredita nesse credo, ele acha que o povo segue o credo, mas não, meu querido. Isso aqui, ó, é apenas, como é que fala? É fantasia, isso é só fachada. Isso aqui não funciona na Congregação Cristã do Brasil. Tá? Vamos lá, segue aí, vamos pro terceiro ponto. Então tá aqui, ó. O quarto nem ponto mesmo sociologicamente, dentro desse gradiente seita e igreja, tratado por Max Weber e outros ali, você não consegue enquadrar a congregação. É interessante isso aí. Nem teologicamente, nem apologeticamente e nem sociologicamente. Ela fica no meio ali, no meio cinza. Você tá entendendo? Então, ela tem característica de seita, exclusivismo, é claro. E por que ela tá no meio? Ó, ele fala, ela tem característica de seita? Tem. Porque quando ele fala isso, ele está se referindo ao comportamento do povo. Mas o credo é o que segura eles. Peraí, eu não posso chamá-la de seita porque ela tem um credo. Esquece o credo, querido. Esse credo na CCB não vale nada. Nada. A CCB do dia a dia, a real, a que o povo vai lá tocar, a que o povo fala lá nos microfones lá, do testemunho, as pregações, é outra igreja. É outra pessoa. O CCBano que trabalha com você, as coisas que ele fala, é totalmente fora desse credo aqui. Tá? Segue aí. Característica de seita. Só que, por um lado, ela também tem um credo que as seitas, por exemplo, você pegar o credo da Igreja Adventista, é complicado. Da Testemunho de Jeová, é complicado. Né? Dos mormons, mais ainda. Né? Então, a congregação, ela tem um credo sadio. Porém, o problema não é a ortodoxia, né? Não é esse credo escrito, é o credo falado. Aí, ó, aqui ele tocou no ponto importante, que é o que eu tô falando. Ele falou, o preocupante lá não é a ortodoxia, ou seja, esse credo aqui, ó, tá? É o falado. A CCB, gente, existe uma doutrina oral na CCB. A doutrina oral é os ensinamentos que eles passam oralmente por boca, não passa por papel, tá? E essa doutrina oral, ela é passada de ano a ano através da reunião geral de ensinamento. Como? Vocês podem observar que quando eles voltam da reunião geral de ensinamento, eles trazem um papel na mão, não traz? O ancião traz. Mas ele entrega o papel para o povo? Não entrega. Ninguém recebe nada. Você fica sentadinho lá, com a mãozinha cruzada, e ouve tudo oralmente. Ouve todos os ensinamentos, e vocês guardam esse ensinamento e vão passando de um para outro. Ou seja, é esse ensinamento oral que transforma a CCB numa seita. O que é esse ensinamento oral? É todas aquelas revelações que eles supostamente dizem que recebem ano a ano na reunião geral de ensinamento. Todo ano Deus aparece para eles e trazendo novas revelações. Exemplo das revelações: não pode estudar a Bíblia,
que ninguém que faça parte de outras igrejas pode ser considerado os nossos irmãos. Olha aí, as revelações, isso é ensinamento oral. O povo segue isso. Até o dia de hoje, eles seguem isso, porque é passado de um para o outro, e de pregação em pregação, tá? Eles também dizem lá que a televisão era do diabo. Eles também eles disseram nesse ensinamento oral que não se pode filmar nenhum tipo de serviço santo e sacro da CCB, que era coisa do inimigo, e hoje eles estão no YouTube, entendeu? Então, são esses ensinamentos que eles dizem que eles recebem da parte de Deus, e que hoje está todo mundo vendo que não passa de pura enganação, tá? Que são mentirosos, né? Vamos ouvir aqui. É comportamental dela. Então, a prática. dentro de um credo escrito, ela é perfeita. Agora, A prática e a ideia completamente. Essa é de seita. Essa tem característica de seita mesmo. Que é a CCB verdadeira. Ele falou, a prática do povo tem característica de seita. É a CCB. A CCB da prática. A CCB ilusória, isso não existe pra nós. Porque para alguém ser salvo, ela tem que entrar na porta da graça. Qual que é a porta da graça? É a CCB. Congregação. De alguma maneira, se você tiver que ser salvo, é o determinismo, né, que vem de Francis Con, do presbiterianismo, você vai ser salvo e você vai encontrar a porta da CCB. Só que Exatamente o que ele falou. E isso tá na mensagem do Franciscon. Tá lá na contracapa daquele livrinho azul que eu tenho guardado ali. Ele diz que os que serão salvos, Deus trará no vosso meio. Que é um absurdo, né? É um absurdo isso daí, tá? Agora vamos para o quinto ponto. Segue aí. CCB. Só que a pandemia arrebentou com a CCB por dois motivos. Primeiro, a ceia, que eles tiveram que tomar em cálices separados, né? Porque não é para tomar nele, é para tomar dele. Então não precisava ser nunca. Deixa eu fazer um comentário aqui dessa pessoa. Pelo comentário dele, pelo comentário dessa pessoa aqui, parece que me conhece. Eu me decepcionei com você, Josafá. Gosto de você. Não imaginei que você fosse fazer algo tão monstruoso assim. Bom, eu lamento que você fala de um modo a transparecer que me conhece, só que você faz isso no anonimato. Isso é coisa de covarde, tá? Eu gostaria de poder dizer a mesma coisa de você, mas você falar isso aqui, ó, fazer um comentário pejorativo à minha pessoa, se escondendo atrás do anonimato, você é a prova do que eu faço, eu estou correto. Tá? O que eu falo aqui, eu estou correto, porque você é o resultado de uma igreja opressora, uma igreja que põe medo nas pessoas. Você tem medo de colocar o seu nome e colocar o seu rosto, tá? Mas não tem importância, você quiser ficar atrás de um fake, fique, mas aí você se reserva a fazer suas críticas pejorativas, porque isso está contra a lei, tá? A lei, ela não permite você se manifestar com críticas atrás do anonimato, porque isso é covardia, tá? Você fala algo sobre outra pessoa e não dá o direito dela saber nem ao menos quem é que tá falando, né? Para você, né, se for o caso, arcar com as suas consequências, tá? Então, eu lamento, você é a prova de tudo que eu falo, eu estou correto, tá? A sua igreja é opressora, ela é uma ditadura, estamos em 2023, cara, e vocês têm medo de pôr o nome e o rosto de vocês num país democrático, nesses onde a gente tá. Vocês é uma tristeza, tá? Eu tenho dó desse povo que vive dentro dessa seita, tá aqui, ó, tá indignado comigo, mas não tem coragem de dizer quem é, né? Mas ele não tem coragem de mostrar o rosto, às vezes até me conhece, mas ele se manifesta de uma forma acovardada, né? E isso é lamentável. Agora vamos voltar aqui. Quinto ponto, vamos lá. Precisou ser um único cálice. Você sabe como que é a ceia deles, né? Sei, é um cálice que todo mundo toma no Todo meio do mundo cálice. Exatamente. Tal. Só para o pessoal que está nos escutando, às vezes não sabe. E não era ao vivo, né? Não podia. Eles rejeitavam isso, né? Não podia filmar, Não nada, podia nem bater filmar foto, nada. Tem um amigo meu que hoje não é mais ancião de lá, mas ele foi ancião da CCB por 30 anos. Ele falou assim para mim, pastor João Flávio, quando chegava a minha vez de tomar ceia, porque a gente era o último, o vinho tava branco, não era mais rosé. Tava de tanta gente que, né, babava ali. Então, primeira coisa, eles tiveram que acabar com a ceia em um cálice só. Outra coisa importante é que com o advento da internet e da transmissão dos cultos ao vivo,
todas aquelas heresias que a gente falava de ouvir falar, porque eles não têm documentos, hoje está explícito. Então a congregação está apanhando muito. Então ele falou aqui do cálice da ceia, que era nojento mesmo, né? Eles falaram que não, que Deus revelou para nós, que tem que ser no mesmo cálice, aí veio a pandemia e quebrar a cara, depois de ter contaminado tanta gente com doença, rapaz, que deve ter contaminado, né? Um monte de doença, gripe, um punhado de coisa. Agora mudaram, falaram que não, Deus desrevelou, que Deus tinha revelado que era no mesmo cálice. Agora Deus desrevela, né? E eles ainda têm coragem de dizer que é Deus que fala com eles lá naquelas reuniões do Braz. Tem que ser muito, muito leigo, muito sonso para acreditar nesses homens. E agora ele vai falar da pandemia, né? Porque eles estão apanhando, eles estão falando, apanhando do quê? Apanhando deles mesmos. Porque se eu falo alguma coisa aqui, né, eu estou falando embasado no que eles disseram. Se a CCB fizesse as coisas corretas, eu não teria o que falar dela. Então a culpa não é de quem denuncia, a culpa é de quem faz coisa errada. Tá? Então segue aí, vamos ver aqui o sexto ponto. Vamos lá. E como os anciãos são meio independentes, alguns são mais inteligentes, estão estudando, estão melhorando. Então, no calor do debate, isso está aprimorando a congregação. E como disse o Paulo, ela está melhorando. Por quê? Porque é muita... Tá errado isso aqui que ele tá falando. Você me desculpa, não tem calor de debate. Eles não debatem, João Paulo. Primeira coisa, eles não debatem. A segunda coisa, você disse, como eles são meio independentes, isso é mentira, não existe independência nenhuma lá dentro. Eles são totalmente submissos ao Braz. Os anciãos não têm coragem de se levantar contra ou de falar contra o Braz. Se fizerem isso, eles são caçados. E para isso mesmo, a CCB, em 2013, no estatuto dela, eles alteraram o estatuto para perseguir as pessoas que não seguirem o fluxo da ordem que o Braz dita. Eu vou até abrir aqui, o estatuto da CCB. No artigo 9º, eu vou ler aqui para vocês. Artigo 9º, o inciso 7º, está falando assim: quebra da fidelidade. Em quais momentos a pessoa pode ser desligada do ministério? É esse o assunto que trata o artigo 9º, tá? Em que momento os anciãos podem tirar a liberdade de outro? Está falando aqui, no inciso 7º. Quebra da fidelidade à doutrina ou à disciplina ministerial da congregação que está no Brasil. Olha o detalhe no final. A juízo do Conselho de Anciões. Esse negócio do a juízo tá querendo dizer, se os anciãos julgarem e acharem que deve tirar, eles tiram. Não importa mais se a pessoa não fez nada de errado, se criticou e o conselho achar que essa crítica sua eles não gostaram, eles te arrancam. Então, o argumento do João, que ele está falando aqui, não é verdadeiro, tá? Tem umas pessoas lá mais inteligentes, estão começando a debater. Primeiro que eles não debatem comigo, não debatem com ninguém, a gente não vê eles debater. A gente vê eles tentando esboçar alguma reunião, aliás, eles tentam esboçar alguma reação no culto online e aí acaba levando, porque eles acabam falando mais bobagem. Tá? Eles vão falar bobagem no culto online para atacar o crítico, eles distorcem palavras da Bíblia, eles vêm com circular, eles falam que é para entregar na mão de Deus enquanto eles estão atacando, e eles acabam apanhando mais, eles apanham muito mais, tá? Então o argumento de João aqui está totalmente fora. Às vezes ele está conversando com alguém lá, algum ancião, e esse ancião está pagando uma de que não, nós somos inteligentes, a gente vai mudar isso aqui, mas como o João aqui não conhece como funciona de verdade lá o sistema ditatorial da CCB, ele acredita na falácia de algumas pessoas isoladas lá dentro, tá? O que eu falo aqui para vocês, gente, é conforme a regra da CCB. O sistema funciona. Como que o sistema funciona, tá? Segue aqui, vamos ouvir. Pancada, porque o Bersola, ele errou o nome do Marsola várias vezes, chamando de Bersola, né? Mas ele errou, tá? Mas fica aqui, enfatizar esse ponto aqui que não, tá? Ninguém é meio independente, não. Lá existe uma cadeia de comando, tá? Existe o Papa, que é o Marsola, e existe os cardeais, que é aquele que tá ali já quase chegando no papado, né? Os cardeais, aí que é a cúpula do Braz e os anciões regionais.
e existe os arcebispos, né, que são aqueles anciãos que tomam conta quase regional, né, que tomam conta mais. Existe os bispos, que é os anciãos das comum, né, e existe o padre, que é o cooperador, tá? O padre, o pobre coitado do padre, que é o que fica lá com o povão, tá? Entendeu? Então, se algum desses vai lá na igreja católica e fala, se o que o padre falar aqui, discordando do papa lá, você acha que vai mudar alguma coisa? Não muda nada, meu filho. Na cadeia de comando não muda exatamente nada. As ordens têm que vir de cima, entendeu? E se falar muita coisa contra, eles arrancam, tá? Então, a ideia dele que tá mudando alguma coisa porque alguns estão começando a abrir a mente, isso aí é pura fantasia, tá? Vamos aqui. É Bersola? É Marcola? Bersola, Marcola? É o presidente da congregação no Brasil, acho que é Bersola ou Marcola. Esse Ele faz críticas pesadas aqui pro Marcola, ou seja... camarada, o que ele fala de obtusidade é incrível. Meu Deus do céu, de cada 10 palavras, 9,5 são improdutivas. Então o que acontece? Isso caiu na rede. E agora, todas essas crises que eles estão passando e críticas, tá fazendo pelo menos alguns anciãos melhorarem. Tomara que eles melhorem mais. Isso aqui não procede muito bem, porque parece que dá intenção a entender que o Marcola é a fonte da crise da CCB. Ou seja, as bobagens que o Marcola fala. Óbvio, o Marcola, como presidente, fala muita bobagem que complica a CCB. Mas não. O problema da CCB é o credo dela, oral, que eles professam. Porque não foi o Marcola que falou bobagem, foi todos os anciões da CCB nos cultos online. Tá? Até agora, todos os que eu vi e que eu fiz análise, todos falaram e todos eles pregaram heresias absurdas. Tá? Então é injusto dizer aqui que o Marcola seja talvez como é que diz? O fator preponderante aí para essa crise enorme da CCB. Não, isso não é verdade, tá? O problema é a própria congregação que está no Brasil, é o sistema da congregação. O Marcola falou asneira já, falou heresias forte. Davi Trevisan também já falou heresia muito forte. O Salvador também falou, Hélio Bianco também falou um monte de bobagem, tá? E todos os outros que a gente já viu ali, né? E os outros que não estão lá e que falam, como o Paulinho do Paulista, o Isaac Marquisetti, rapaz, esses homens, o Cláudio Codonha, esses homens falam muita bobagem, mas não é bobagemzinha, é bobagem de se assustar. São bobagens do tipo assim, pare de falar de Jesus, como o Paulinho do Paulista já falou, o Cláudio Codonha falar que isso aqui é só um livro para você ler. O outro falar que estudar a Bíblia é farelo. O outro expulsando o espírito. Entendeu, pessoal? Não é o Marcola, é a CCB, é todo o ministério da CCB, tá? Então isso aqui, mas isso aqui a gente observa que o quê? São pessoas que não têm um conhecimento da CCB, eles pegam um assunto aqui e outro ali, isolado, e aí já, talvez eles constroem aí eles querem dizer que já tem informação suficiente para falar da CCB, e não tem, né? Vamos ouvir aqui, ó. E existe várias divisões. Internas, né? Não, pessoas que saem dissidentes mesmo. E essas igrejas também que estão saindo é por questões... O camarada entra com perfil fake meu, cara. Já bloqueio ele, já mando ele pra casa do chapéu. Como é que esses caras, esse povo da CB são covardes? O cara cria um perfil fake meu, pra que isso? Né? Vamos seguir aqui, vamos ouvir. Doutrinárias. E muitas delas estão saindo com um credo sadio. Pelo menos de ter comunhão com outras igrejas evangélicas. Não consideradas como seitárias, né? Como a congregação costuma chamar os outros evangélicos, os seitários. Então eles estão tendo uma visão mais sadia, mais ortodoxa da questão. Então tá tendo, graças a Deus, uma mudança. Pouca, pequena, mas tá tendo. Aí, exatamente, vou até colocar aqui o comentário do professor aí, ó. É crime você fazer manifestação do seu pensamento atrás do anonimato, tá? Ó, quanto ao que eles acabaram de falar, eles estão dizendo uma coisa que não é verdadeira,
que é o seguinte: as dissidentes da CCB, ele tá querendo dizer que tá saindo mais saudável da CCB. Por que tá saindo mais saudável? Aí você pergunta, se eu, no caso, eu estivesse lá, o que te faz pensar que ela sai mais saudável? Que é o que ele acabou de falar também. É porque ela considera as outras pessoas das outras igrejas como irmãos na fé. Primeira coisa, isso é o resultado do exclusivismo da CCB. A CCB prega que só eles podem ser salvos. Fora da CCB não existe salvação. Então, se um grupo sai da CCB, ele não pode pensar igual ao CCBano, porque senão ele está se autocondenando. É óbvio. Se só existe salvação dentro da CCB e eu abro uma outra CCB, eu não posso acreditar na mesma coisa. Então é óbvio isso aí. Agora, tirando isso, qual que é a diferença que tem da CCB? Nenhuma. Acabou. Ou seja, são toda seita. Essa CCB nova, renovada que eles falam aí, né? É uma seita aquilo lá. Por quê? Presta atenção. Pregação por revelação. Eles dizem que eles recebem a revelação na hora ali e começam a pregar. Os camaradas não têm estudo bíblico. Os camaradas pregam por aquelas pregações, a mesma coisa da CB. Triunfalismo, né? Tocando no emocional das pessoas, dizendo que Deus vai virar o cativeiro deles, dizendo que Deus vai dar coisa na vida deles, que Deus vai fazer coisa para eles, tá? Ou seja, é a mesma coisa. É a mesma seita. Se você for observar, os costumes são o mesmo, tá? É o mesmo caldeirão, né, mexendo ali, a profetada de cada dia, aquela pregação cheia de como é que fala? Aquela pregação onde o CCBano é o foco. Deus vai te dar coisa, Deus vai fazer coisa na sua vida, vou entrar e vou te dar. Isso aí não tem diferença nenhuma da CCB, querido. Então, o argumento deles é fraco e falho quando ele diz a dissidente, porque eles acham, na cabeça dele, a dissidência está acontecendo por conta disso. A congregação aceita, então vamos sair e vamos fazer ela uma nova CCB correta. Não tem nada a ver. Esse pessoal que sai da CCB e monta outra seita, igualzinho a CCB, primeiro, ele é apaixonado pela CCB, por isso que ele sai e monta o manequim igualzinho da CCB. Ele é apaixonado. Segundo lugar, essas pessoas quando saem, elas saem porque ou foram jogadas para fora, ou foram rejeitadas lá dentro, ou ela queria o ministério e não tinha, e ela vai montar o seu próprio ministério. São essas coisas, tá? Não tem diferença da congregação. Ela continua sendo a mesma coisa. Eu sempre falo aqui, as dissidentes da CCB é tudo farinha do mesmo saco. As pessoas que saem da CCB, elas saem carregadas pelos mesmos vícios, tá? A bibliomancia é o vício desse povo que sai da CCB. Vamos ver aqui o seguinte. Pouca, pequena, mas está tendo. Eles, se não me engano, eles não orientam as pessoas a estudarem a Bíblia. Assim, são contra estudo. Lê sim, mas aí fala assim, não, Caio, você falou, eu falei isso no vídeo, ó, eles proíbem de estudar a Bíblia e tudo mais, eles orientam. Rapaz, esse fake tá falando, você não merece nenhuma consideração para poder dar a resposta, tá? Mas por que você não cria coragem e entra aqui para vir aqui debater comigo? Você tá falando um monte de asneira, querido, tá? Você tá falando mata cristão, vocês estão tudo morto, a gente não precisa matar o que tá morto, porque vocês estão dentro de uma seita que não prega evangelho, que não tem evangelho, que Jesus Cristo não é o único suficiente salvador. Vocês estão tudo morto aí dentro, filho. Vocês estão tudo morto, porque para Deus é o seguinte, só tem dois tipos de pessoa, o que está com o filho dele, que está vivo, e o que está sem o filho. Acabou. Vocês estão no mundo. Dentro da CCB, vocês estão no mundo. Você na CCB e você no botequim, dá na mesma. Não tem diferença alguma. A CCB não tem evangelho. No botequim também não tem evangelho. Dá na mesma coisa. A diferença é que o camarada ele tá de terno e gravata e no outro ele tá mais à vontade. Entendeu? Então não tem diferença, tá? Agora vê se você cria coragem, tá? E sai do anonimato, deixa de ser covarde, porque esse comportamento de vocês aqui, ó, só prejudica ainda mais a imagem da seita de vocês. Vamos voltar aqui um pouquinho para poder ouvir. Ou CCBano estão que nem lombriga. Hoje tá fogo aqui, rapaz. CCBano aqui tá difícil o negócio.
Vamos Tá ouvir. tendo, graças a Deus, uma mudança. Pouca, pequena, mas tá tendo. Pouca, pequena, mas tá tendo. Eles, se não me engano, eles não orientam as pessoas a estudarem a Bíblia. Assim, São contra o estudo. Lê Eles são sim, contra. lê sim. Mas aí fala assim, não, São Caio, contra o estudo. você falou, eu falei isso no vídeo, ó, eles proíbem de estudar a Bíblia e tudo mais, eles orientam as pessoas, mas aí alguns pessoal lá do CCB falou o seguinte, não, a gente lê a Bíblia, tudo bem, você pode ler a Bíblia. Sim, eles não são Mas contra a quando lei. estudar, por exemplo, ler um comentário Não. bíblico. Não, eles não fazem isso. Não. Então, mas isso não é um problema? Não Porque são. daí parece que a verdade fica com os líderes, né, os anciões, e os fiéis aqui ficam Exatamente, acéfalas, né? exatamente. Não sei o que ele tá falando aí, engole tudo. A Tanto é CCB é a seita que não sabe que não sabe. E eles ofendem, cara, nos comentários, impressionante. Tanto é assim que existe um bordão entre eles, né? Vamos buscar a palavra. O que é buscar a palavra? O ancião vai abrir a Bíblia na hora e alegadamente o Espírito Santo vai dar na hora aquela mensagem para ele e ele vai transmitir. Então eles são dependentes disso. Bom, você viu ele falando aqui, né, que o Caio Modesto tá muito mais por dentro da CCB do que os dois. Lamentável. Ele tá muito mais dentro, ele tá mais conectado com a realidade da CCB, né? Que nem ele acabou de falar lá, você pode ver, eles até dizem que se você pode ler a Bíblia, ler é ler de qualquer forma, você não vai aprender nada. Agora, estudar a Bíblia de forma a adquirir conhecimento, isso não pode. Isso tá lá, tópico de ensinamento de 1971, tá? E o Caio falou, mas isso não é um problema, porque se o povo não estuda e não adquire o conhecimento, ele tá entregue na mão dos líderes. E eles falam, não, é isso aí mesmo, tal. Aí muda, mas eles não aprofundam o assunto, os dois ali. Por que eles não aprofundam? Porque eles não sabem. Aí o Paulo agora entrou no assunto importante ali, que ele vai apontar, que é o quê? A bibliomancia. Eles não estudam a Bíblia. Por que eles não estudam a Bíblia? Porque a resposta de Deus para eles não está na Bíblia. É o que eu falei no começo, o ponto de artigo de fé. A resposta da vida deles não está na Bíblia, está na pregação do homem. Eles buscam o homem. Eles buscam a pregação do homem. Entendeu? Então eles vão atrás do que o homem fala, do que o homem diz. E eles acreditam que é Deus que está falando na boca daqueles homens. Então, se Deus está falando comigo, diretamente comigo, na boca, para que eu quero isso aqui? Fala a verdade, né? Porque é uma grande contradição. Porque se você for lá em Josué, capítulo 1, o próprio Deus está conversando com Josué, mas ele não fala para Josué, ô Josué, pega esse livro aí que Moisés te entregou na sua mão, sabe esse livro aí, que demorou, tempão para poder escrever? Pode jogar ali fora, porque eu tô aqui, eu vou falar com você. Não. Deus fala, Josué, se aplica em ler este livro. Não, se aplica em ler, estudar, meditar e não desvia desse livro. Nem 1 centímetro para a direita, nem para a esquerda, tá? E se aplica em fazer tudo conforme Moisés determinou aí. E depois disso, não aparta da tua boca o livro dessa lei. Ou seja, Deus manda, depois que ele estudou, que você aprender, não pare de falar desse livro. É o que Deus está falando para Josué. Mas o que o CCBano faz? Os anciãos, tudo o contrário. Se afasta desse livro, não se aplique a ler esse livro, não se aprofunde no livro e fique só aqui esperando o que vai sair da nossa boca. Gente, o único que tem interesse em dar ensinamentos totalmente contrários aos que está na Bíblia é o adversário. Para pensar. Quem que quer desviar vocês do caminho? O adversário, tá? Então, é simples assim. A CCB ignora. Então, essa é a CCB real. A CCB do dia a dia, que é uma seita, tá? Vamos ouvir aqui o que ele tem para falar, para terminar de falar. Isso é quase espiritismo, cara. É uma herança do catolicismo, né? É uma herança do catolicismo. Não tem, eles não adquiriram aquela doutrina da reforma, né? Que é o sacerdócio universal de todos os crentes. A gente só tem Sacerdócio universal de todos os crentes. A gente só tem um problema aí, né? Que o Paulo está colocando. Existem anciãos dentro da CCB que são conscientes, que estão querendo melhorar a organização. Existem homens sérios. Eu quero aqui pautar isso, fazer
Ó, primeiro ponto aqui, que ninguém tem coragem de mexer com os anciãos do Braz. Isso aqui é coisa do próprio João. Ele tá falando isso por conta própria dele. Ele pode ter conversado com algum ancião de lá, e esse ancião, ele viu nesse ancião, né? Lógico, você acha que o ancião conversando no particular, sem ter CCB algum vendo, ele vai falar que a CCB é a graça? Ele não vai falar que a CCB é a graça. Ele vai falar que a palavra de Deus é o que sai na boca dele? Ele não vai. Ele vai pregar o que o João quer ouvir. Ele vai falar as coisas que o João quer ouvir. Aí esse João vai ouvir, esse João Martinez, ele vai pensar o quê? Poxa vida, a CCB tá mudando, né? Ai, que bacana. Aí quando você vai ver no dia a dia, não tem mudança nenhuma, tá piorando a CCB. Se você for pegar os últimos tópicos de doutrina, ela tá piorando. Tá piorando mais ainda. A CCB, agora, nesses últimos tempos, nesses últimos anos, ela tá perseguindo os que estudam a Bíblia e quem diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Aonde que você viu isso tempos atrás? O Paulinho do Paulista perdeu a linha, o camarada lá já perdeu a linha, agora tá chutando o balde de vez. Ele tá falando a congregação é a graça mesmo. Acabou. Eles estão falando que quem estuda o estudo da Bíblia é farelo, que eles estão expulsando o espírito de estudar a Bíblia da igreja. Né? O outro lá que falou lá, que é o cooperador do Jardim Paulista, ele falou o que mesmo? Que as conclusões que você tira da Bíblia é lixo. Então é o contrário do que esse senhor está falando. Esses dois aí, eles não têm noção real do que é a CCB. Isso é a prova para vocês terem ideia. A CCB ela é tão fechada que tem que ser nós aqui, ó. Nós tem que fazer o serviço para levar a verdadeira informação para fora. Porque se não fizer isso, eles não vão saber. Eles não vão entender, tá? Eles não vão entender, vão ficar nisso aí. Entendeu? Então a informação que ele tem aqui, ó, é errada, errônea ou falsa, tá? Ele tá falando, não, tem gente lá de boa vontade, vamos falar, não, tem gente lá que tá querendo mudar. Tá querendo mudar como, rapaz? Colocaram lá agora o Luiz Carlos de Viçosa para ajudar a embrulhar o povo mais ainda. Para enrolar o povo de vez, né? Segue aqui, vamos ver. Esse ponto aqui de divisão do que nós estamos falando, nós, CACP, entendemos que a congregação é uma seita? Entendemos. Mas ela está melhorando com o passar do tempo, pelo menos nós acreditamos, e pelos contatos... Aí você dá para ver, ó, ele vai falar que é pelos contatos. Duas coisas que ele fala importantes que eu acabei cortando, mas eu vou voltar de novo, ó. Ele acha que está melhorando. Baseado em quê? Primeiro, crença. Ele só acredita. Eu acredito que sim. Ou seja, ele não tem evidência. Ele não trouxe um papel ali e falou, ó, saiu lá no último ensinamento do ano passado, ó, saiu esse ponto, tal, tá melhorando por causa... Não, é crença. Em segundo lugar, ele vai falar, eu tive um contato com alguém lá dentro. Isso quer dizer nada, cara. Não quer dizer nada. 4.000 e tantos anciões lá dentro. O que é esse seu contato lá dentro? O que ele vai fazer? Quem vai fazer alguma coisa? Vocês entenderam, pessoal? Isso aqui é achismo deles. É um achismo ainda muito vazio, né? Eu vou voltar só um pouquinho, olha aí. Falando, nós, CACP, entendemos que a congregação é uma seita? Entendemos. Mas ela está melhorando com o passar do tempo, pelo menos nós acreditamos, e pelos contatos que nós temos com alguns anciãos, a gente vê que eles estão lutando para melhorar. É que esse indivíduo que mora aqui no Brás, que é o dono... Entendeu? Então, existe duas coisas. Ela está mudando para quem? Para o indivíduo que você conversou ou no coletivo? É isso que você tem que pensar. O indivíduo fala o que ele quer. O indivíduo fala o que ele tem vontade de falar. Agora, a realidade, qual é? É a massa, é o coletivo, é o que vem lá de cima do Braz, é o que eles dizem. E outra coisa que eu já falei aqui pra vocês, a CCB não vai mudar nunca. No dia que ela mudar, ela deixa de existir. Ela vai se auto-implodir, porque o CCBano não aceita jamais as mudanças principais. Quais são as mudanças principais? Dizer que ela não é a graça de Deus. No dia em que eles começarem a falar de verdade, e para fazer isso eles vão ter que ensinar a Bíblia, eles vão ter que mostrar com Bíblia, ensinando com a Bíblia, por que a CCB não é a graça de Deus. Aí eles vão ter que começar a ensinar por que a CCB também não é a obra de Deus. Ela vai acabar, a CCB acaba, né? Porque a ideia de que a CCB é a obra de Deus é justamente o combustível para fazer as pessoas ir trabalhar de graça na CCB.
porque ele acha que a CCB é a obra. Então eu estou indo trabalhar para Deus, na obra de Deus. Então a pessoa vai toda feliz trabalhar, entregar sua mão de obra gratuita. Então são coisas que eles jamais vão fazer. No dia que eles disserem também que a palavra de Deus é as escrituras, não é o que eles pregam lá em cima, acabou. Outro problema grande, o pregador perde a glória, vai ter que aposentar 98% dos pregadores que tem lá, porque não sabe nada de Bíblia, eles não têm preparo algum para pregar a palavra de Deus, eles pregam tudo por adivinhações, e eles têm uma prática muito espírita, né? Eles recebem uma tal de uma guia lá e saem falando tudo que dá na cabeça. Tá? Então, no dia em que eles realmente mudar, a CCB vai deixar de existir. Tá? Ela vai deixar de existir. Segue aí, vamos ouvir. É que esse indivíduo que mora aqui no Brás, que é o dono da igreja, porque a CCB tem um dono, que é o Bersola ou o Marcola, agora não estou lembrando. Esse Bersola, esse Marsola, é Marsola. Esse Marsola é dono da igreja. Então acho que a hora que ele partir, né, a hora que ele passar dessa para melhor, talvez a próxima liderança coloque a igreja um pouco mais dentro de um equilíbrio. Olha aí, um problema grave, isso aqui eu nem achei muito legal o que o João disse, ele tá jogando a culpa no Marsola. Na cabeça dele aqui, ó, a CCB ela é uma seita por causa do Marsola, e tá errado isso aqui. Tanto que ele fala, no dia que o Marsola morrer, ela pode mudar. Não. A CCB, ela é uma seita antes do Marsola, continua sendo com o Marsola, vai continuar sendo depois do Marsola, tá? Ele diz até que o Marsola é o dono da CCB, isso aqui eu discordo também, não tá errado isso, tá? Não tem um dono e ninguém se comporta como um dono da CCB. Ele é o manda-chuva, obviamente que ele é o manda-chuva. O dono, se a gente for observar com outras seitas que tem como a Deus e Amor, a Deus e Amor tinha um fundador principal, que ele era praticamente o dono dela, como é o Edir Macedo. São homens que não alteram no poder, e eles estão lá e eles realmente têm poder para mandar e fazer o que eles quiserem e tudo. Na CCB não é assim, tá? Ela não é assim. E quando o Marsola morrer, pode ter certeza, vai continuar do mesmo jeito. É só você ver os outros pregadores da CCB, que sobem lá para pregar a palavra, todos eles pregam na mesma linha do Marsola. Congregação é a graça, a congregação é a salvação, é lá que você se salva, CCB é a obra de Deus, palavra é o que sai da boca deles, é a mesma coisa, não vai mudar nada. Então, eles estão fazendo uma análise da CCB baseado em seitas comuns, tá? Mas não, você tem que fazer uma análise individual da CCB. A CCB é outra realidade, tem outra coisa, tá? Então, eu discordo plenamente disso aqui. Ele tá falando que se o Marsola morrer, ou ela vai mudar, ou vai haver um racha. Duas coisas que não vai acontecer. Absolutamente não vai acontecer. Ou seja, esse Marsola é dono da igreja. Eu acho que a hora que ele partir, né, a hora que ele passar dessa para melhor, talvez a próxima liderança coloque a igreja um pouco mais dentro de um equilíbrio cristão bíblico. Ou vai dividir, né? Talvez. Vai dividir, talvez, exato. Né? Um divide, porque não tem essa disputa lá dentro de poder. A disputa é pelo comando, não para mudar a igreja. Na CCB não tem disputa assim para falar assim, eu vou mudar a CCB, vou transformar ela numa igreja bíblica. Nem o povo quer isso. O camarada que se levantar falando isso lá dentro, ele é fulminado, ele é colocado para fora. Vai subir um ancião lá na reunião do Brás e falar assim, irmão, vamos mudar, irmão. A CCB é uma seita, nós tem que mudar. Vamos pegar os velhinhos, pega ele para fora e joga ele para fora, rapaz. Joga ele lá fora, ninguém vai aceitar isso aí, tá? A CCB, deixa eu só tossir aqui, peraí. Eles estão tentando se controlar no que eles falam, para não falar mais asneira, é isso. Eles estão sendo orientados a falar mais o nome de Jesus, tá? Nas pregações estão pedindo para eles, vão falar mais o nome de Jesus porque ficou feio, né? As críticas que eu fiz aqui, o negócio ficou tão escancarado que até eles estão agora tentando resolver esse problema, né? Então eles estão tentando falar o nome de Jesus, por isso que estão falando o nome de Jesus de qualquer maneira nos cultos aí, né? Estão falando um assunto lá e enfia o nome de Jesus no meio. Eles estão enfiando o nome de Jesus lá de qualquer forma, tá? Ô Lindomar, você tá fazendo chacota com o meu nome. A próxima que você fizer, você sempre foi muito bem tratado aqui e as pessoas aí são testemunha disso, tá? Você é um homem de idade, idoso, que deveria se dar respeito, ok?
A próximo comentário que você fizer jocoso, eu vou te bloquear aqui, ok? Já te bloqueei no WhatsApp porque você tá chato pra dedéu. Você tá todo atrapalhado, você tá precisando procurar um médico, tá? Agora, se ficar me incomodando aqui, eu vou te bloquear, tá bom? Aí você vai encher o saco na casa do chapéu. Vai encher o saco lá dos seus anciãos. Aqui não. Okay? Tem lá teu canal, rapaz. Você quer falar alguma coisa? Vai pro teu canal. Você quer ficar usando o meu? Pra encher o saco? Entendeu, irmão? Então, eu não concordo com isso aqui, tá? Esse negócio de dizer que se o Marsola vai morrer, vai mudar, ou que o Marsola é o dono da CB, também não tá certo. Vamos ouvir aqui. Já tá quase acabando. Tem mais 2 pontos só. O 12. Vamos ver o 12 aqui. Ponto 12. Inclusive uma informação que eu tive recentemente é que eles governam a CCB em todo o mundo. Do Brasil, governam? O mundo inteiro. Então vamos supor, a igreja, a congregação na Inglaterra, quem manda é o Brás. E geralmente eles mandam um brasileiro pra lá pra ser o líder, o ancião líder. E aquela da Argentina? Uma das primeiras também? Primeira coisa, que antes que ele faça outra pergunta, a CCB, ela é igual o Vaticano, tá? Ela é igual, por isso que chamam Brasticano lá, porque o Vaticano comanda o mundo inteiro e aonde tiver uma seita da CCB, eles estão comandando também, tá? Ou seja, aonde eles tiverem uma seita da CCB, eles comandam. É daquele jeito, papa, cardeal, arcebispo, bispo, padre, e tem até os coroinha, que é os cooperadores de jovens e assim por diante, né? Entendeu? Então, eles comandam mesmo, e o pior, eles vão lá para aqueles países de fora, pegam o brasileiro que tá por lá, que são colônia também, eles não conseguem evangelizar ninguém. A CCB lá fora só existe dos brasileiros que saem daqui para lá, né? E aí eles colocam alguém lá do meio deles para ser o comandante já, tá? Vamos lá, segue aí. Depois que acabar aqui, que já tá acabando, eu vou colocar o link aí. Vamos esperar um CCBano, esses camaradas ficam pulando aí, falando. Vamos ver se alguém vai ter coragem de entrar aqui comigo para debater. Vamos ver aqui. O Brás que manda. Não, então há divisões, mas essas divisões são independentes. Os grupos que são dependentes, que são ligados, quem manda é o Brás. Inclusive, eles mandam o cara lá para Argentina, o brasileiro, para cuidar da igreja lá, para ser o supervisor. O William me explicou essa questão, eles estão acirrando isso. Hoje, eles têm brasileiros em quase todas as... Não na igreja local, mas como ancião responsável pela regional, brasileiros, fora do Brasil. Entendi. Tá? Brasileiros, fora do Brasil. Entendi. Tá? Existe uma história que o pessoal não conhece muito. Quando o Luiz Franciscon, que é o fundador da congregação, ele veio para o Brasil, ele fundou a congregação aqui, tá? A igreja daqui, ela se tornou sectária, porque ela foi deixada aos líderes aqui, né? Ele voltou e ele passou por outros lugares também. Por exemplo, na Argentina, existe uma igreja fundada por ele, que é uma igreja sadia. É uma igreja que tem comunhão com as igrejas evangélicas lá. Não é esse sectarismo que existe aqui no Brasil. Aqui que o negócio... azedou. Foi pro lado mais sectário. É porque brigou com a Assembleia de Deus, sabe? Ah, verdade, teve uma divisão. Rivalizou com a Assembleia de Deus e aí complicou. E ela se fechou cada vez mais. Esse é o ponto aqui, gente, que eu até levanto para vocês, um ponto de discussão aqui. Será que o que transformou a CCB nessa seita foi justamente a treta, ou a encrenca que eles tiveram com a Assembleia de Deus naquela época? E aí entrou aquela proibição de outras igrejas que não são batizadas no nosso meio, não são de nós, e aí o negócio descambou? Será que foi isso, gente? Porque o que eles estão falando aí, isso ocorreu mesmo, tá? A CCB na Argentina, que não é CCB lá, né, era outro nome, Assembleia Cristã, provavelmente não teve essa briga lá, né? Mas teve aqui no Brasil. Será que por conta dessa briga aqui no Brasil, ela não acabou, isso virou um fermento que acabou transformando ela numa seita? Isso é um ponto pra gente levantar aí, pra pesquisar, né? Pode responder, Silmara. Deixa a sua resposta aí que eu já coloco aqui. Tem o Antônio Aristides aqui querendo entrar, mas você tá no escuro, Antônio. Eu peço que você acenda uma luz aí, tá? Bom, já saiu fora, não vai dar pra entrar aqui no anonimato. Pessoal, é isso aí.
Valeu, Antônio. Ele veio aqui só para dar um alô. Tá bom, Antônio, valeu. Pessoal, é isso aí, tá? É o meu ponto de vista aqui sobre essa live deles aqui, entendeu? Eu agradeço o Antônio, o Caio Modesto, ok? Sobre essa live para a gente poder falar um pouco mais e também ajudou a gente a ver e a enxergar um pouco como que eles de fora enxergam a CCB, que eu já falei aqui para vocês. Eu vou colocar o Antônio daqui a pouco, já tá aqui. Eu já falei aqui para vocês, quem tá de fora, gente, não entende a congregação, não entende. Por isso que eu falei, o nosso trabalho aqui, ele é fundamental para a gente decodificar a linguagem da CCB para que para aqueles que são de fora possa entender a CCB. Ou seja, se esses dois, o Antônio Martins e o Paulo Cristiano, tivessem visto os nossos vídeos, visto o nosso canal, eles teriam mais noção do que é a congregação cristã no Brasil, com certeza. Vou colocar aqui um convidado que entrou aqui, Cristiano Antônio Aristides. Antônio, seja bem-vindo.